Opa, e aí, vocês são bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui unboxing e um pequeno teste também, né, pra vocês verem aí se vai valer a pena ou não, do Game Stick M88. Sim, eu comprei finalmente um Game Stick que roda PlayStation 2. Esse daqui é o M88, hoje a gente vai fazer unboxing e teste dele. E lembrando, se você quiser comprar um igualzinho, tem link aí embaixo na descrição para você comprar ou até mesmo ver, né, o anúncio da loja onde eu comprei. Fechou? Então vamos lá, sem enrolação, se você gostar desse tipo de vídeo aqui, mostrando acessórios para você poder jogar aí um retrozinho aí de alguma forma, né, de uma forma alternativa, só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e vamos lá logo fazer unboxing desse carinha aqui. Bom, primeiramente, o que eu tenho para falar para vocês? Ele é um consolezinho retrô que lembra um Xbox Series S. Estão vendo? Tem uma caixa aqui atrás, ó, do Xbox Series S. Olha bem essa bolota preta, né? Vou fazer o unboxing aqui pra vocês. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ele é bem simples, mas ele chama atenção por quê? Porque aqui, ó, a gente tem já dois controles, tá? Dois controles sem fio e são recarregáveis, tá? Controles sem fio recarregáveis. Prestem atenção que ele lembra muito o controle do Xbox Series S, tá? Aqui, ó. Olha só, tá vendo? A pegada, a parte de trás dele também, ó. Tá vendo? É bem similar mesmo, tá? E, obviamente, aqui na parte da frente também, vocês podem ver que também lembra um pouquinho o designer, né? Parece até um controle Elite, né? Do Xbox, né? Bizarro. Um pouquinho bizarro. Ele é bem leve, tá? Eu achei ele bem levinho, tá? Bem levinho. Os analógicos seguem o mesmo padrão, tal, mas é bem levinho, tá? Nossa, muito leve mesmo. Usa o padrão de conexão USB-C para recarregar. Isso é show de bola, porque eu já vou deixar ele aqui, ó, pegando uma carga enquanto a gente faz aqui o unboxing, que aí pra gente testar, depois já vai estar carregado, tá? Tem o segundo controle também, né? São dois controles iguais sem fio. Vem aqui um cabo USB-C para USB. E do lado tem um cabo micro USB, né? O pessoal chamava de padrão V8. Vem aqui também um rabichinho, né? Rabichinho HDMI. E, obviamente, vem aqui um adaptador wireless, né? Para você poder conectar aí, ó, os controles no Game Stick, certo? Vem aqui também um manualzinho colorido, bacana, gostei. Vem em chinês e inglês, tá? Manualzinho. Aí, ó, se você quiser ler o manual, só você dá uma pausa aí, ó, que dá, eu acho que dá pra vocês lerem, né? Aí, ó. Bacana, bacana. Tá falando aqui, né, que ele funciona com 5 volts a 2 amperes, né? Ele aceita cartão de memória no máximo de 512 GB e tem saída HDMI. Mas a gente já vai ver esse carinha aqui, né, pessoalmente, né? Parar de olhar o manual. Tá aqui o Game Stick e não tem mais nada aqui dentro da caixa, tá? Acabou aqui o que veio dentro da caixa. Agora aqui, ó, vejam só. Vejam só, é um mini Xbox Series, velho. Bacana demais. Ele é bem quadradinho, né? Seguindo aqui as linhas padrões do Xbox Series, tá? Vem um cartão de memória, no caso aqui essa opção, foi de 128 GB, tá? Tirei a tampinha, ele tem aqui a conexão HDMI dele. E atrás tem aqui o USB para conectar o adaptador wireless, né? E do lado aqui tem o conector micro USB, que é o tal do V8, né? Que vai servir para alimentação desse Game Stick, tá bom? Então agora aqui vou fazer a instalação dele rapidinha, mas se você quiser assistir também a instalação, vai nesse vídeo que eu vou deixar em cima agora no card para você ver a instalação simples e descomplicada desse carinha aqui e depois você volta aqui que a gente já vai testar. Bem, eu já instalei aqui o Game Stick, tá faltando apenas ligar ele aqui, né? Ligar ele aqui no USB, vou ligar agora pra gente ver ele iniciando, tá bom? Vamos lá, já liguei ele ali, agora é só aguardar, né? Vamos ver. Aguardando, aguardando. Eu já vi que ele acendeu uma luzinha azul ali. Loading, tá carregando. Carregando alguma coisa, o controlinho tá aqui já, ó. Tá aqui na mão, controlinho que eu dei a carga.
Vamos ver esse tal de PS2, hein? Ó, ele apareceu ali, TV, HDMI, o Game Stick e o 5 volts, 5 volts a 2 amperes, né? Bacana, ele mostra ali como se fosse uma instruçãozinha, né? Tá tudo ok. E aqui ele já carregou desse jeito as plataformas, né? No caso ali, ele já vem com um total de 20.800 e alguns jogos, né? 811 jogos. Vou apertar aqui o botão casinha, né, do controle, para ver se liga. Ligou, né? Ligou. Ele tem ali, no caso, 21 jogos de PS2, é até um número muito bom de jogos, né? De PSP tem 151, eu mudaria isso, eu colocaria mais jogos de PS2, né, se pudesse, né, do que de PSP. Só de PS1 ele tem 60 jogos, é um número bom. Nintendo 64 tem 47 jogos, Dreamcast tem só 5, pô. Nintendo DS tem 5 jogos, de arcade, meu Deus, de arcade ali, tem 603 jogos. De Super Nintendo, 3.394, né? Super Famicom. De Super Nintendo agora, tem 977 games, é um número bom. De Atari, 7.878. De Atari Lynx, 102 jogos. CPS1, 20 jogos. CPS2, 20 jogos. CPS3, 493 jogos. FBNL tem ali 19 jogos. Game Gear tem 263 jogos. Game Boy tem 1.056 jogos. Game Boy Advance tem 1.060 jogos. Game Boy Color tem 544. Genesis tem 882 jogos. E no MAME tem 13 jogos apenas. Mega Drive, né, tem 3.424 jogos. Atari 2600 tem 556 jogos. NES tem 4.120 jogos. De Nintendinho tem ali 1.666 jogos. Do Neo Geo Pocket Color tem ali 81 jogos. PC Engine tem 290 jogos. WonderSwan tem 86 jogos. WonderSwan alguma coisa, cara. Esse aqui deve ser outro modelo aí, que esses mais antigos eu não conheço muito bem não, esses portáteis. Tem 187 jogos. GBAH, eu não sei o que significa, mas tem 69 jogos. Tem o Gen... Cara, isso aqui é Genesis. Deixa eu ver. É Mega Drive Master System. Esse aqui é Master System 2. Tem ali 246 jogos. Master System. Esse é só Master System. Tem 90 jogos. Sega Naomi tem 11 jogos. Neo Geo Pocket. Esse não é o Color. Esse é o preto e branco, né? Tem 9 jogos. PC Engine CD tem 90 jogos. Atari 5 e 264 jogos. E aí, voltamos lá para o início da lista. Mas o que interessa aqui mesmo é ver ele rodando alguns jogos, tá? Eu sei que tem gente ansiosa para ver aqui os de PS2, então vamos direto ao ponto. Vamos ver aqui o jogo de PS2. Olha só, jogos de PS2. Temos God of War, Bully, né? Bully. Temos ali Burnout 3, Burnout Revenge. Cara, olha, bacana. Faltou eles melhorar essas capas aí dos jogos, hein? Faltou melhorar essas capas, ó. Devil May Cry 3, cara. Digimon Battle Chronicle. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Rapaz, ó, só aqui. GTA Vice City. GTA San Andreas. Ok. Tem bastante joguinho aqui, viu? Bastante joguinho de PS2, velho. Bem interessante, hein? Pô, olha aqui, Resident Evil 4. Será que roda, velho? Será que roda? O que eu vou testar aqui primeiro, velho? O que eu testo aqui primeiro? Um Crash Team Race de PS2, será que fica bonito? Será que fica legal? Vamos ver ele primeiro e depois eu vou escolher ali um dos mais pesados ali pra gente testar, hein? Vamos ver. Eu quero começar aqui do básico, né? Vamos ver se funciona mesmo. Ô, louco, olha isso. Caraca, mostra até a logo do PS2 ali, né? O startup do PS2. Bacana. Meu Play 2 ligou, tá funcionando no meu Play 2. Vamos ver. Eu vou deixar vocês mesmo tirar as conclusões de vocês durante esse vídeo, tá? Eu não vou dar a minha opinião. Provavelmente eu faço um vídeo de opinião sobre esse Game Stick depois, tá? Eu vou querer muito
dar minha opinião sobre esse Game Stick, velho. Ok, tá fazendo o carregamento ali. Eu sei que aqui tem como fazer umas configurações, tá? Eu não sei como que funciona essa parte das configurações. Ok. Ó, mostrando o carro. Travando um pouquinho a cutscene. Bacana. Cortei aqui. Ó, aqui no chão tem as setinhas pra gente seguir, ó. Tem essa aqui. Vamos pra cá. Sobe. Aí. Opa, quase que caiu, hein? Ok. Tem que cuidar pra não cair lá embaixo. Bacana. Graficamente, o jogo tá feio, mas eu sei que dá pra melhorar. Ó, X e bolinha ao mesmo tempo. Eu acho que é. Ah, não, é depois. É pra ele dar aquele salto ali e dar uma bundada no bagulho. Mas tá legal, tá dando pra eu jogar. Ok, aqui eu fiquei perdido porque o bagulho saiu a câmera ali saiu do alcance, tá ligado? E eu não tô mexendo na câmera, não. Eita, vou ter que subir tudo de novo, velho. Cai aqui embaixo. Deixa eu acostumar com a câmera. Isso. Isso. Prontinho. Consegui chegar na plataforma a tempo. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Virei aqui, show. Nossa, Deus. Quase que dá ruim. Ok. Aqui é bom jogar no direcional, né? Porque fica pendurado ali, ó. Ok. Beleza. Essa parte que eu gosto de fazer no analógico mesmo. Ok. Beleza. Oh! Tá rodando bem esse aqui, pelo menos, hein? Esse aqui tá legal. Eita! Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se tem como a gente melhorar o gráfico rapidinho aqui, ó. Bom, melhorei um pouquinho aqui o gráfico, tá? Tinha melhorado mais, porém eu senti que afeta, né, o desempenho do game. Então, eu deixei ali como se fosse PS2 nativo mesmo, tá? Se reduzir, o jogo fica mais rápido. Aí vai de cada um mesmo. Isso. Deixa eu ver aqui de qual é que é. Não sei se eu posso cair direto. Ah, não, tem que ir pra ali, ó. Tem que ter cuidado, senão eu vou cair ali, ó. Isso. Beleza. Ah, entendi. Beleza. Aqui de novo, ó. X e bolinha pra cair ali de peito no bagulho. Vamos jogar outro jogo agora? Eu já sei que esse daqui, ele deu conta do recado, tá? Esse aqui, ele deu conta do recado. Tá ótimo pra nós, hein? Tá ótimo. Vamos sair desse aqui e vamos abrir outro. Agora eu vou abrir um game pesado. Então bora lá. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem interesse nesse game aqui, viu? GTAzinho San Andreas, velho. Esse aqui é o brabo do brabo. Bom, eu ativei aqui um medidor de FPS. Vocês estão vendo aí pra cima, tá? Que ele tem essa opção. Então, dá pra gente ver quantos FPS que vai rodar aqui GTA San Andreas, tá? Vamos ver. Eu vou cortar tudo de trailer e eu vou direto aí pra gameplay pra gente ver logo como é que tá o game, tá? Vamos ver. Tem musiquinha, tá bom. Tem musiquinha, tá bom, tá bom. Ok, o jogo começou ali. Digamos que a seus 30 FPS. Se ele mantiver
uns 30 FPS é interessante, mas eu já vi que caiu pela metade ali, ó. E quando se trata de emulação, olha, meu amigo... Ó, trava bastante, viu? Trava bastante, ó. Vocês estão vendo ali, digamos que 20 FPS na média? Não sei, não sei. Não me parece tão interessante assim com esse desempenho. Vamos ver. Correu. Eita, tá tendo pipoca aqui perto. Um pouquinho de lentidão. Pelo menos lá no Crash foi bacana, viu? Lá no Crash foi bacana. Aqui eu não aconselho nem mesmo sequer tentar aumentar a resolução do game, tá? Ok, a polícia ali, ó. É jogável, na minha opinião. Mas eu sinto o jogo um pouquinho lento, tá? Um pouquinho lento, poderia estar melhor. Igual vocês estão vendo, acompanhando ali em cima, ó, os FPS, ó, 3 FPS e tal. Eu acho assim, até se tiver um meio da gente configurar isso aqui, eu sei que tem, tá? Dá pra deixar mais rápido, tá? Dá pra deixar melhor, tá? Mas, nativamente, do jeito que vem o Game Chic, é assim que vai rodar aí pra vocês, tá? Vamos ver aqui outros emuladores. PS2, vocês viram como é que tá rodando. Vamos ver outros aqui rapidinho. Pô, vamos ver aqui como é que o Driver tá rodando, hein? Driver PS1 é um clássico, né? Então, tem que ser testado. Eu tô querendo testar também aqui o 64, viu? Mas aí depois desse aqui a gente testa o 64. Pelo menos ver um joguinho ali, bacana. Talvez um Tony Hawk, alguma coisa assim. Ó. Esse tá bacana, tá bacana. Eita. Bati ali, não era pra eu ter batido. Obviamente. Vamos lá. Não sei nem se eu vou... Ah, tá acabando já o tempo, pô. Tá acabando. Break test. Pelo menos o break test eu vou fazer. Ah, não deu pra fazer, não deu pra fazer. Caraca, hein. Não deu pra fazer, não deu tempo, não deu tempo. Acabou? Ah, pô, foi quase. Faltou ali alguns bagulhozinhos ali pra fazer, velho. Faltou alguns bagulhozinhos, hein. Faltou... Enfim, isso aqui a gente tenta depois. Vamos pra outro jogo agora. A princípio eu vou rodar aqui o Top Gear Rally, que é um jogo que eu gosto demais, do 64, porém tem algumas notas que eu vou passar pra vocês durante o nosso teste aqui, tá? Cara, gráfico sensacional, vocês podem ver, tá bonito, tá? Vocês podem ver só por essa introdução, vocês veem que realmente tá algo assim, digno de emulação nível PC, velho. Tá realmente top. Pra quem vai jogar um 64, eu já recomendo, mas tem algumas anotações aqui, tá? Anotações assim, que eu vou falar agora. Presta atenção nisso aqui. Aqui no Nintendo 64, os jogos de câmera, né? Assim, jogos que exigem que você troque a câmera, eles precisam de uma coisinha chamada botão C. Que você tem o botão C ali, ó. Observem bem no 64, que a gente tem os botões amarelinhos, é chamado de botões C. Esses botões C, eles usam para quê? Change View. E todas as configurações aqui nesse jogo, o Change View, que é a mudança de câmera, é feito com os botões C. Eu não achei um meio de configurar isso aqui, ó, nesse controle. E nenhum outro controle que eu tenho até o momento, tá? Talvez um controle de 64 USB sem fio funcione aqui, talvez. É algo a testar, mas aqui nesse jogo seria muito bom se eu conseguisse configurar. Por quê? Porque a gente vai precisar disso, eu vou mostrar para vocês agora na gameplay, tá? É um jogo que eu gosto demais, tá?
jogo de corrida sensacional. Já falei dele aqui no canal, tá? Vou simplesmente confirmar tudo aqui. Porque observem isso. Na hora que a gente vai jogar, eu preciso trocar a câmera para eu ver o meu carrinho bonitinho. Eu gosto de ver o meu carrinho, tá? Eu gosto. Não me critique, mas eu gosto de ver o meu carrinho. E aqui a gente vai acelerando no primeira pessoa, porque não tem nenhum botão aqui que funcione como um botão C, tá? Então aqui, ó, você usa o direcional para virar, tal, e o analógico também para virar, tá? Então acaba que você não fica com pleno controle do carro, porque te falta essa parte, tá? Te falta essa parte. Esse joguinho, ele foi, pelo menos pra mim, tá? Ele foi feito para ser jogado no terceira pessoa, né? Ou a visão mais próxima do carro possível. E aqui você não tem isso, ó. Você tem um carro fazendo drift ali, talvez você faça um drift, só que você não vai enxergar isso. Mas tirando isso, o jogo, olha só, 64 aqui tá bonito demais, tá? Vou acelerar aqui, vamos ver se a gente consegue mais uma colocação. Esse ele já é um carrinho um pouquinho melhor. Derrapei ali, não deu pra gente ver que derrapou. Tem um macete aqui, ó, que é atravessar a praia. Só que aqui, nessa câmera aqui fica zoado, ó, porque você, ou você vira de mais ou você vira de menos, ó. Aqui, ó. Aí tem que sair direto aqui, ó, pra você atravessar a praia e já ganhar a colocação, ó. Ganha as colocações, mas eu vou perder, porque eu não tenho essa visão ampla que eu precisava aqui, ó. Aí você sai batendo, porque você não tem esse controle, né? A primeira pessoa no controle é zoado, tá? É zoado. Outro macete aqui que você pode perder, ó, é isso aqui, ó. Você tem que ir direto aqui, no meio desse mato, pra você cortar caminho, tá? Você corta o caminho pra você sair na frente de alguns carrinhos aqui, ó. Olha lá, acabei batendo ali, mas ganhei colocação, tá? Ali, ó. Tem mais dois ali na frente, enfim. Tá bonito, tá rodando legal. Agora, dos 128 bits aqui, eu vou dar uma testadinha no Crazy Taxi 2 do Dreamcast, velho. Olha aí que maneiro. Vamos ver. Pelo menos eu acho maneiro. O Dreamcast é maneiro pra caramba. Ok. Vamos lá. Pô, também tá bonito, tá? Pelo menos pela introdução aqui parece que tá bonito. Vamos lá, vamos lá. Jogar aqui, qualquer modo aqui é isso mesmo, tá? Deixa eu ver. Pegar o vovozão, eu gosto do carro dele. Hot D, esse carro dele aqui é insano demais, velho. Insano. Não sei como é que vai estar aqui os comandos no controle, tá? Mas... nossa, graficamente tá lindo. Tá lindo. Deixa eu ver. Ok. Vambora. Sempre assim, né? Você pega um passageiro que vai pro lado contrário. Vamos lá. Esse aqui pula. Eu não lembro como é que pula. Ah, aqui. Pula com o de cima. Freiei. Ok. Foi razoável. O jogo tá rodando legal, tá? Tá rodando legal. Só preciso achar um outro passageiro aqui agora. Meu Deus do céu. Outro passageiro. Beleza. Ah, não me diga que ela quer ir pro lado contrário também. Meu Deus do céu. Pessoal do contra, hein? Ah, eu ia usar o macete aqui, pô. Ia já pular por aqui, tá ligado? Pô, mas tá rodando legal, tá rodando legal. Eu gostei. 15 segundos? Pulei ali. Não vai dar tempo. Mas tá rodando bem, tá? Ó, eu ia chegar, pô. Que é isso? Tá bacana. O Dreamcast aqui tá impecável. Lá no Play 2 vocês viram, né? Não vou opinar. Vou deixar com vocês pra opinar aí. Bora lá de Super Mario World aqui, hein? Cê é louco. Vambora. Oh, tá bonito. Eu vi que a resolução aqui tá altíssima, meu querido. Nossa, tá sensacional, velho. Tá perfeito. Tá perfeito. O bom assim, né? É um game chique que roda PS2. E aí pros outros
com PS2 é o limite. Para os outros games, né, para os outros sistemas, fica perfeito, velho. Sistemas mais abaixo, né? Deixa eu ver essa aqui. Não, vou ir nessa outra aqui, ó. Eu não lembro qual que eu gosto de jogar. Não lembro. Depois aqui eu não gosto de ir rápido, não. Porque senão você perde o Yoshi aqui na frente, ó. Deixa eu ver. O time tá muito bom, velho. O time tá muito bom. Olha. O timezinho do game tá muito bom, velho. É como jogar no console, velho. Perfeito, velho. Perfeito. Super Nintendo, sensacional. Galera, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. O unboxing e teste do Game Stick M88, né? M88, que é esse camarada aqui que roda até PS2, roda Dreamcast ali. Pelo menos pra mim aqui, eu achei bonito demais. Roda Nintendo 64, lindo demais, né? Falta jogos ali, falta jogos na minha opinião. Vem bastante jogos, mas ainda assim eu acho que faltam jogos, tá? Faltam alguns clássicos, mas eu acho assim, a proposta dele de chegar até o PS2 foi cumprida. Chegou até o PS2. Mas e aí, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse Game Stick rodando ali esses sistemas que eu testei aqui, tá bom? A minha opinião sobre esse Game Stick vai ficar para um próximo vídeo, que aí sim a gente vai abordar melhor esse tema. Mas se para você o desempenho dele aqui nesses sistemas que eu mostrei tá bom e você quiser comprar um desse, tem link aí embaixo na descrição para você comprar na mesma loja que eu comprei. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum vídeo futuro falando sobre Game Sticks e jogos retrô em geral. E eu vou ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo.